Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Estamos aqui para a continuação do vídeo em que nós fazemos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Para quem não conhece, esse livro aqui. Hoje nós vamos falar sobre o item 3, o Cristo. No livro do Evangelho, diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajudando-a ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, Jesus teve cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentimento vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: está aí o resumo de toda a lei e de tudo que os profetas vieram ensinar antes de mim. Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele quis dizer que nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores, sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza e com toda a sua consequência. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, recebem dele, sem distinção, a mesma dedicação. O papel de Jesus não foi somente o de um legislador moralista, que utilizou apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Sua autoridade vem da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitivamente não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também os caminhos que conduzem o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno ao plano espiritual após o desencarne se dê em uma condição melhor. Preveniu sobre as coisas que iriam acontecer, para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento, pois os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Assim, limitou-se a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser compreendidas, para receber as verdades de forma completa. O espírito humano precisaria adquirir certo grau de maturidade. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar um tempo para que a ciência progredisse. Pois bem, isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre o Cristo. No capítulo Não Vim Destruir a Lei. O Cristo é um dos assuntos que eu mais gosto, adoro. Qualquer coisa que venha sobre Jesus, que era um espírito puro, extremamente sábio, extremamente caridoso. Eu fiz um resumo sobre esse capítulo, no meu ponto de vista. Cristo não veio destruir a lei de Moisés, mas sim melhorá-la mais profundamente. Ele veio nos mostrar que o importante era sermos melhores no dia a dia, nas atitudes que poucos adiantavam louvar a Deus em grandes altares, doar grandes quantias, mas internamente estarmos impuros, em dívida com o seu semelhante, principalmente com Deus. A sua mensagem foi bem clara, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em si mesmo. Tem uma parte da Bíblia em que é muito conhecida, inclusive Renato Russo, da Legião Urbana, fez uma música em cima dessa letra, se chama Monte Castelo. Na música de Renato Russo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Mas, na Bíblia,
no Coríntios, está escrito: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o grande segredo para tudo isso é o amor. A senha para a gente ter uma vida melhor, para espiritualmente podermos evoluir, é o amor. Nada é tão mais belo, tão mais puro que o amor. O amor pelo próximo, o amor pela família, o amor pelos amigos, mas o amor puro, não aquele amor por interesse. Também, falando sobre Jesus, tem uma parte da Bíblia e que foi agora recentemente mostrada na novela Jesus, em que ele fala para a multidão, e é muito profundo, que diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vós disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistas pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vós chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixeis entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança.
Fariseus cegos, limpa primeiro em torno do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis de condenação do inferno? Portanto, eis que vós envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis das cidades em cidades. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te estão enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não mais vereis, até que me digais, bendito que vem em nome do Senhor. Isso está em Mateus. Me perdi agora aqui, não me lembro qual é a parte de Mateus, mas é muito simples de entender essas palavras. Não adianta você ir no centro espírita, numa igreja católica, não importa, mas não com o coração. Vai só com material, vai lá, pede perdão, dá uma doação para casa, mas quando sai de lá, continua a mesma coisa. Não é isso. Ninguém será salvo pelo ouro, todo mundo será salvo pelo coração. Quando ele chama os fariseus de hipócritas, ele quer dizer que os fariseus tinham simplesmente uma vontade material, uma gana material. O negócio era dinheiro, e não é isso. Jesus nunca cobrou, Jesus nunca se autoproclamou o curador. Ele sempre dizia, sua fé o curaste. Então, esse capítulo 1 do Evangelho, do item 3 do Cristo, ele é bem sucinto e bem direto. A salvação está dentro de nós. Quando ele diz que limpais por dentro e limpais por fora, significa que não adianta externamente você parecer uma boa pessoa e internamente você não é. Você tem que ser por completo, por dentro e por fora. Espero ter feito entender as minhas palavras. Agradeço se tiver feedback. Agradeço se curtirem a página, que está começando, é uma página nova. Toda crítica construtiva é bem-vinda. Também pode seguir a página lá no Facebook, eu recomendo Jesus. E estamos sempre à disposição dos irmãos para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre livros, para falar sobre a religião e principalmente sobre o amor. Que todos tenham uma ótima semana e que os anjos de luz abençoem a todos. Tchau. Até a próxima, que vai ser a continuação do capítulo 1, no Ministério da Lei, item 4, o Espiritismo. Um abraço.